O que acontece quando você junta um bando de otakus anônimos, frequentadores de 4chan, que não é um lugar na internet conhecido por pessoas de boa reputação, que decidem criar uma visual novel erogue baseada em uma arte de garotas deficientes? Mas antes de se seguir, para você, pessoa de baixa cultura, visual novel é o que a gente conceitua na academia como livro 2 ou livro bufado. É basicamente um livro onde você vai ter visuais, voice acting, para complementar e elevar sua experiência narrativa, além de poder ter em pontos-chave da história escolhas que vão bifurcar ela, criando a oportunidade de você ter finais diferentes para aquela mesma história. E depois dessa breve explicação, voltando a Katawa Shoujo, eu conheci Katawa Shoujo através desse meme aí. Ou melhor, é a primeira vez que ele entrou no meu radar. Porque eu vi isso aí e eu falei assim, meu Deus, isso aqui não existe. Olha isso aqui. Haha, a pessoa que criou isso aqui tem comédia no coração dela. Mas essa visual novel não existe. Só que aí eu descobri, depois de um tempo, que essa visual novel existe. Aí eu acabei sabendo dessa história, que eu acabei de narrar agora há pouco. Aí tem aquela frase que diz, o que lava a alma é mais sujo do que a própria sujeira que a contamina. Então, o que eu fiz, dado essas condições aí? Eu falei, eu preciso ler isso. Vai fazer bem pra mim. Porque, você sabe como... Bem, eu sou uma pessoa do caos. Eu gosto de navegar por caminhos não navegáveis. Lugares onde eu não deveria estar, observar e falar assim, legal, gostei. Aí a gente volta pra nossa vida normal. Mas aí rolou, e eu fui fazer a mesma coisa com Katawa Shoujo. Eu tava esperando o caos. Eu tava esperando as coisas mais absurdas, dado esse preset que eu comentei. Tipo assim, o que você espera quando você fala um bando de anônimos fazendo uma visual novel sobre garotas deficientes e basicamente entendeu, né? No entanto, todavia, quando eu fui ler, de fato, o Katawa Shoujo, eu fui muito decepcionado. Eu me decepcionei extremamente com ele, mas não no sentido negativo, ou até no sentido negativo, dependendo, obviamente, das suas expectativas. Porque, novamente, eu tava indo lá pra ver o caos. Eu tava indo pra ver coisas no nível desse meme aí. Mas aí, o que eu achei? Não foi isso. Então, vamos dar uma passadinha aqui pelas personagens e quem elas são. A gente tem o nosso protagonista, o Hisao Nakai. Ele tem como ponto positivo ser um protagonista com vida própria. A gente tem a Emi Ibarazaki. Ela é uma personagem legal, teimosa, gente fina, alegre, descontraída, comprometida com esportes e tal. Eu gosto. Ela gosta realmente e tal. Ela turrona, cabeça dura. Ela é uma personagem legal. Eu gostei da Emi. A gente tem a Hanako Ikizawa, que é essa garota tímida, que ela é meio isolada, ou ela se isola, não dá pra saber, eu não fiz a rota dela, e ela é sempre aquela... Ela é a personagem que fala ih! E corre. Ela é desse nível. A Lily Satou, gente fina, responsável, calmíssima, uma pessoa muito aconchegante de se estar. Tem a Rin Tezuka, que... Eu gosto da Rin. Eu sinceramente gosto da Rin. Ela é eu na vida quando eu tô sozinho. Ela tem esse humor mais mono, fala pontualmente, vai jogando as coisas. Eu realmente gosto da Rin. A gente tem a Shizune Hakimichi, que é uma personagem de personalidade forte, que gosta de uma baguncinha, de um confronto, é a líder do conselho estudantil, uma personagem muito competitiva e com um forte senso de dever. Tem umas situações que... Se vocês forem ler, dá uma olhada na roda da Shizune, ela discutindo com a Lily sobre assim, cadê o relatório? É assim, mas tal pessoa fala assim, não, eu quero você. Você disse que ia entregar, cadê? Eu quero na minha mesa. Se fosse eu. Aí ela super se divertindo nessa discussão, de fazer essa discussão, enquanto a Lily tá se sentindo impressionada, porque, novamente, é uma situação bem legal que a história leva em conta, que é tipo assim, uma não consegue ver a expressão da outra. Então, já que ela é cega, aí ela só tem um input auditivo. Só que o input auditivo, a tonalidade e tal, ela consegue ter da Shizune, porque a Shizune tem a Misha, que é a intérprete dela. Aí a intérprete que tá falando. E enquanto a Shizune, ela tá super se divertindo na discussão e ela tá fazendo suas expressões e tal, que, novamente, a comunicação é muito mais do que voz, é também ver como a pessoa tá reagindo fisicamente ao que você tá dizendo, mas aí
a Lily não tem um input visual pra ver o que ela tá achando, a Shizune tá achando enquanto ela diz as coisas que diz, porque ela é cega, e a Shizune também não tem um input auditivo da tonalidade do que a Lily fala as coisas, já que ela precisa, a Misha que faz esse papel de traduzir o que, pra linguagem de sinais, o que a Lily tá dizendo pra Shizune. Então fica essa briga, elas duas estão discutindo e tal, aí fica esse meio campo onde vários elementos que seriam necessários fica tendo esse meio campo. É fantástico. Eu gostei muito da ideia quando eu vi. E como eu disse, tem a Misha, que o nome dela seria Shina Mikado, mas acho uma história de Misha. Ela é a dupla dinâmica da Shizune, que é a amiga dela, e ambas fazem parte do conselho estudantil. E a Misha, as duas se combinam, mas em suma, a Misha ela tem uma personalidade mais leve, mais radiante e tal. E ela também tem as paradas da Shizune de ela gostar de uma baguncinha. Até por isso as duas são bem próximas. Mas avançando, como eu tava falando, anos atrás eu peguei Katawa Shoujo pra ler e eu comecei a ler. Eu fui fazendo as rotas, fui fazendo a parada normalmente e tal, e eu acabei na rota da Amy. E uma rota legal, história legal, personagem legal, personagens legais. Diferente do que eu tava esperando, não tinha nenhuma coisa duvidosa e tal. Enquanto você tá tendo a leitura, não tem nenhum momento que você olha pro canto e fala, o capítulo tá bem assim, ó. E aí? Já tá a segunda? Não tem. Katawa Shoujo não tem esses momentos. E foi uma experiência legal quando eu li a Rota da Amy. E agora, recentemente, eu tinha decidido fazer um vídeo sobre Katawa Shoujo, aí eu peguei pra ler a Rota da Shizune, que era a rota que eu pretendia inicialmente fazer na minha primeira run, só que eu acabei fazendo as escolhas naturais, tipo, quando eu pego uma novel pra ler, geralmente, na minha primeira run eu vou fazendo as escolhas que eu sinto no coração que eu deveria fazer, e não por alguma otimização e tal. É claro que eu vou per um viés, mas vou indo no fluxo. Eu acabei na Rota da Amy, aí nessa segunda run, que ia ser pra fazer esse vídeo, eu fui fazendo as coisas, eu peguei um walkthrough, aí eu fui seguindo lá pra pegar a Rota da Shizune. Só que esse vídeo, ele tinha outras pretensões, dado que eu tô falando aqui, ele tinha outras pretensões. Geralmente, quando vocês veem esses vídeos de visual novel que eu faço, eu geralmente tenho uma parte que eu vou pra história, tal, falar sobre algumas reflexões, o que eu vi na história e tal, não vai ter nesse. Por o seguinte motivo, eu tava lá, peguei a Rota da Shizune, comecei a ler, tava gostando e tal. Como eu disse, personagens muito legais, repetiu a experiência que eu tive com a Rota da Amy, que é personagens legais, um drama legal, não foi uma coisa, ai meu Deus, que fantástico, absolute cinema 4D. Não, mas era uma história, tipo assim, que você empurra, a famosa história que você empurra e ela se segura de pé, com tranquilidade. O Katawa Shoujo, nessas duas runs que eu fiz, eu vi que o que ela apresentou, a história apresentou, se sustentava muito bem, obrigado. Diferente do que você espera quando você ouve a premissa que é uma história feita por anônimos que se encontraram no 4chan e decidiram fazer uma visual nova através de uma artwork de garotas deficientes. Porque uma coisa que eu achei que ia acontecer, eu sinceramente achei que ia acontecer, até por isso que eu falei, eu entrei no Katawa Shoujo pra ver o perigo e o caos. Uma pausinha rápida, você que tá assistindo até agora, considere se inscrever no canal, dá um like, que me ajuda muito. Obrigado desde já e volta pro seu vídeo. É que quando geralmente, não sei se vocês já tiveram a experiência de escrever uma história, pegar um papel e caneta, começar a escrever uma história e tal, desembolar uma premissa e seguir. Geralmente você pode não saber o que vai acontecer na história, mas geralmente você tende a escrever os personagens separados. Fala assim, não, esse personagem vai ser isso, esse personagem isso. Ao menos você vai criar um conceito pro personagem antes de começar a história, desenvolver ele. Você pelo menos tem alguns personagens em mente. É claro, aparecem personagens, spawnam personagens no meio da história. Personagem ganha novas qualidades de personalidade e tal durante a história, mas geralmente você tem em mente o personagem antes de ter a história. Que é mais ou menos a ideia de Katawa Shoujo. Que foi literalmente, a imagem é a premissa dos personagens.
E por que eu esperei de tudo de ruim de Katawa Shoujo? Eu esperava o Jigen Kaos. Porque você, literalmente, a base que se tem é as deficiências das personagens. Isso era tudo que se tinha sobre as personagens, suas deficiências. Então, a coisa mais óbvia de se acontecer nessa situação era você criar a personagem, que a personagem não era uma personagem, a personagem é a deficiência dela. E tudo da personagem rodar em torno da deficiência dela. E todo o drama dela ser a deficiência dela e tudo ser sobre isso. Mas não. Não, absolutamente não. Eu acabei, como vocês viram agora há pouco, eu falei sobre as personagens, o que eu achava delas, as dinâmicas e tal, mas fora na questão da Shizune lá, que é realmente foi uma situação específica que eu dei uma risadinha, dada a configuração que se montou, e a minha reflexão sobre ela, Katawa Shoujo, ele faz um trabalho, acho que incrível, de ser uma história sensível, pra falar assim, essas personagens são medíocres, não tem nada de anormal nelas, tipo assim, são garotas qualquer, garotas qualqueres. São pessoas qualquer. Elas não têm nada de especial. São só garotas do ensino médio. Vivendo sua vida. Tem duas garotas ali competitivas. A Amy com o jeito turrão dela. A Lily good vibes. A Rin, que vai ser usuária de droga provavelmente. A Hanako, que parece um esquilo que foge. Tipo assim, nenhum traço que eu lembro de primeira assim, da personalidade passa pela deficiência dela e tal. E nesse sentido, a história faz um ótimo trabalho de transformar essas personagens em personagens medíocres. E medíocres, geralmente, é um termo que a gente... Diferente do que eu usei lá no vídeo de Chufré, que foi pra xingar Chufré. Medíocre aqui, eu tô mais jogando pro sentido de mediano. Elas não são especiais, não são personagens especiais. A história não trata esses personagens como especiais, não, elas falam assim, não, são garotos normais e tal. E isso eu acho fantástico, tipo, admirei bastante Chuflé, ou Katawa Shoujo, por ter conseguido fazer essas personagens, criar conflitos pra elas, e problemas e tal, que não passassem pela coisa mais óbvia, que seria as deficiências dela. Até no caso da Amy e tal, por exemplo, no caso da Amy, o conflito dela passa, tipo assim, só toca no questão dela não ter as pernas, mas vai muito além disso, é literalmente outra coisa. Só literalmente passa assim como passa pelo meus problemas da minha vida, passa por eu gostar de certas coisas e ter certas características e não, mas não é a coisa. Meus problemas não rodam em torno daquela coisa. É só um ponto que no máximo passa. A mesma coisa da rota da Shizune e da Misha, que já que elas duas são uma dupla dinâmica, a rota delas também é junta. A problemática da rota passa sim pela questão da comunicação, da linguagem, do protagonista aprendendo linguagem de sinais, mas definitivamente vai muito além disso. O ponto central definitivamente não é esse. Porque geralmente tem muita história. Você sabe que tem muita história que pararia aí. Qual o problema da história? O personagem aprendendo a lidar com o problema da deficiência e tal, da outra personagem pra se ajustar a ela e tal. Não é isso que Katawa Shoujo fala. Ela fala assim, não. Eles simplesmente estão seguindo a vida normal e tal. Aí apareceu uma necessidade de comunicação. Eu falei assim, já que a gente precisa... O protagonista, ele é aliciado. Ele é aliciado pra dentro do conselho estudantil. Ele já que eu tô aqui, vamos pegar um curso aqui de... um curso de língua de sinais pra eu poder me comunicar. Porque ele percebeu uma hora que assim, cara, eu tô dependente da presença da Misha. Obviamente a Misha, ela tem a vida própria dela, assim, eu tô dependente nessa situação, eu tô dependente da presença da Misha pra poder me comunicar com a Shizune, senão isso diretamente ficava escrevendo um papelzinho pro outro. Aí eu assim, então vou pegar um curso de língua de sinais pra ver se desenrola. E eu acho isso fantástico.
o jeito que a história transforma essas personagens e personagens mudando. A Rin, ela é a reencarnação. A propósito, ela tem a parada da Rin ser a reencarnação do Aleijadinho. Mas o ponto. E aí, ó, essa história é tão mundana que tem até um outro personagem masculino na história, que é esse maluco ali, que ele tá à frente do tempo dele. Ou melhor, ele já é o que hoje em dia é o maluco o doidinho normal. Que é o maluco anti-woke que tá na luta contra a organização feminista secreta que vai implantar a dominação mundial contra a ditadura gaysista. É plenamente normal. É uma história plenamente normal com personagens completamente qualquer. E isso é um puta elogio, dado a armadilha clara que essa história poderia cair, de transformar esses personagens em caricaturas, meras caricaturas. Principalmente, e isso me surpreende mais justamente pelo fato de eu ter entrado aqui pra ver o caos. Katawa Shoujo está de parabéns. E como eu disse, eu não falei da história porque, literalmente, a experiência da história de Katawa Shoujo não é uma experiência de uma história, de um acontecimento, como, por exemplo, foi lá em Mahou Tsukai no Yoro. A Oko vive como maga e ela enfrenta um grande inimigo, a Oko Aozaki, que aparece lá para tomar seus domínios. E outras coisas lá. Mas aí tem esse grande acontecimento. Aí a história, os outros elementos da história se desenvolvem em volta desse framework. Mago defensor, mago atacante, o grande evento, a luta o conflito entre os dois. Lá em Euforia, Nemu quer salvar a vida do Keisuke, entra no Sword Art Online, ela induz ele a matar ela e ele sai vivo. E ele consegue se libertar e libertar ela no processo dessa prisão. Aqui em Katawa Shoujo não temos esse grande evento. É claro, as personagens têm seus conflitos das rotas dela, mas pelo menos o que eu admirei em Katawa Shoujo é que não é o evento que fala assim, nossa, essa personagem aqui, o evento é... Não, mas é justamente a questão da gente poder passar a tempo com essas personagens e simplesmente viver uma vida, fazer coisas qualquer, coisas mundanas, coisas que literalmente você fala assim, é uma coisa muito admirável que você parar numa história e você reconhecer, olhar para os personagens daquela história e falar assim, existe alguém em algum lugar que são esses personagens aqui fazendo essas coisas. É o momento que você fala assim, esses personagens existem. Tipo, você vê, eu acho que é o ápice, é um certo apogeu que uma história consegue chegar quando ela cria seus personagens, que é fazer o leitor, olhar para os seus personagens e falar assim, eles existem. Se eu procurar, eu vou achar exatamente adolescentes, pessoas que são literalmente essa relação aqui, esses acontecimentos, esse jeito de interagir. E nisso o Katawa Shoujo é ótimo. Não é o evento da história que é o grande chamariz de Katawa Shoujo, mas o próprio passar tempo, o convívio com essas personagens, ver como elas encaram a vida, o jeito que elas lidam nas suas pequenas dinâmicas e como simplesmente elas são qualquer. Elas são pessoas qualquer. Obrigado a todos que ouviram. Leiam Katawa Shoujo. É uma experiência gostosinha. E vou fazer aqui uma propaganda sobre o próximo vídeo. Vai ser uma visual novel que ela é reconhecida por uma corrida em que existem várias garotas, mas quem ganha é uma dupla de irmãos que chegam em 6º lugar. Mas não vai ser essa versão da corrida que eu vou trazer. Vai ser uma outra versão da corrida para uma personagem que nem foi convocada para ela. A garota que ninguém liga. A garota que ninguém lembra da existência dela, fora o fato dela estar com os olhos vermelhos depois de ver o final da corrida. A próxima VN vai ser Haruka Nasora.